O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça são todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vós pensastes fazer mal contra mim, Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Meus queridos irmãos, este versículo, ele se encontra no livro do Gênesis, o capítulo 50, capítulo 50 de Gênesis, versículo 20. E aqui é um reconhecimento de José, depois de tudo o que aconteceu na vida dele, o reconhecimento de que todos aqueles fatos, isto é, dele ser vendido como escravo, dele então passar de mãos em mãos até chegar ali no Egito, todos aqueles acontecimentos, tudo aquilo ali estava nos planos de Deus para o que viria a acontecer. E ele então louva, pois, embora aos olhos dos homens parecia ser algo mal, a Deus, que se permite algo mal, é somente para que dali possa tirar algo melhor, ele então enxerga, no fim de sua vida, que toda aquela vontade de Deus, que no passado parecia ser algo horrível, hoje, aos olhos dele, se demonstrou ser algo grandioso. Eu gostaria então de meditar um pouquinho com vocês sobre a vontade de Deus. Existe um padre, acho que jesuíta, eu acho que era esse padre, do século, não lembro agora se era passado ou retrasado, chamado Ronald Knox. E esse padre ele tem uma meditação sobre a paixão de Cristo. E ele diz, na paixão de Cristo, no Calvário, nós encontramos 3 cruzes. E a meditação que ele faz é o seguinte: existem 3 formas de nós carregarmos a nossa cruz. Primeiro, como o mau ladrão, que murmurava e reclamava, que dizia a Cristo, desça-te daí e tira a gente também. Isto é, carregamos as nossas cruzes
sem querer aceitar tudo aquilo que está acontecendo conosco. A segunda forma é como o bom ladrão. E aqui ele faz a meditação utilizando o primeiro momento, podemos dizer assim, do bom ladrão na cruz. Não aquele momento onde ele pede a nosso Senhor, faz aquela súplica na oração. Mas é aquele primeiro momento, aquela primeira frase, aquele primeiro instante, quando ele diz: a nós, isso é justo que aconteça. E aí então ele diz: bom, a segunda forma de nós carregarmos a nossa cruz é quando a gente entende, aceita, bom, é isso mesmo que tem que acontecer. Mas no fundo o nosso coração não está unido. A nossa vontade não está em permanecer naquela cruz. A nós é justo que isso acontece. Bom, padre, fazer o quê? É assim. Meu marido é desse jeito, minha esposa é desse jeito. Bom, tenho essa doença, tenho essas cruzes do dia a dia. Mas no fundo o nosso coração não está conformado àquela cruz. E embora a gente faça exteriormente aquelas coisas, faz com o coração pesado. Porque se existisse a possibilidade daquela cruz não existir, a gente fugiria. Mas como não tem, está ali, fazer o quê? Vamos levando a vida desse jeito. E a terceira forma que apresenta o padre em sua meditação é como Cristo, quem enxergou em tudo aquilo ali a vontade do Pai, que não somente enxergou naquilo ali a vontade do Pai, mas não quis outra coisa senão cumprir a vontade do Pai, que não quis outra coisa senão permanecer na cruz. E aqui está então a grande diferença, pois em nossa vida muitas coisas acontecem e nós, por não entendermos, isto é, por não pedirmos a Deus a fé, nós acabamos reclamando e querendo fugir desses sofrimentos e por aí vai. Outros até entendem, bom, é a vontade de Deus, mas o coração ainda não assimilou isso. Em outras palavras, a inteligência até entende que tudo aquilo ali faz parte do plano de Deus, mas a vontade não está conformada com a vontade de Deus. E por isso aquela cruz ela é carregada com peso. É interessante nós notarmos isso. O que torna a nossa vida pesada não é o tamanho das cruzes que recebemos, mas o quanto estamos conformados à vontade de Deus. Pois é simples. Imagina que uma pessoa tem uma bicicleta e ela vai na padaria, que é a 2 quarteirões ou 1 quarteirão da sua casa. Se ela vai da bicicleta andando sem freios, ela não se cansa. Agora tente, ao mesmo tempo que você anda com a bicicleta, você fica com as suas mãos apertadas no freio. O esforço será muito maior. Você se cansará. E embora seja um lugar próximo, o esforço que você fará é como se estivesse andando uma maratona. O que nós podemos tirar de conclusão com tudo isso? Não são as cruzes que tornam a nossa vida pesada. É a nossa vontade, que não está conformada com a vontade de Deus, que torna a nossa vida pesada. Olhemos então para a nossa vida. Olhemos então para nossas cruzes. E vejamos que não são elas as causas dos nossos sofrimentos, mas é a nossa vontade, tantas e tantas vezes apegadas ao nosso próprio eu, ao nosso próprio comodismo, que torna a nossa vida pesada. Que possamos então pedir a Deus a graça de enxergar o grande bem que Deus quer fazer mesmo através de nossos
sofrimentos e pedir a Deus então essa fé que José do Egito aqui teve, para enxergarmos que mesmo em meio aos diversos males, o que Deus quer realizar em nós é um grande bem. Muitas vezes não veremos este bem aqui na terra, mas haveremos de vê-lo no céu. Que a Virgem Maria, que disse diante do anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra, que esta voz, que esta resposta de Nossa Senhora possa ecoar também em nosso coração, para que em nós haja apenas o entendimento, a vontade de Deus, para que em nós haja apenas uma vontade, a vontade de Deus. Que assim então, meus queridos irmãos, possamos, unidos a nosso Senhor, com a inteligência e com a vontade, tornarmos-nos instrumentos perfeitos de sua divina providência e vermos crescer em nós, dia após dia, o amor. Enfim, logo mais nós rezaremos o Pai Nosso. O que nós pedimos no Pai Nosso, senão que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como é feita a vontade de Deus no céu? Bom, é desta forma que nós estamos rezando, para que da mesma maneira como é feita a vontade de Deus no céu, que seja feita também na terra. Que terra? A terra do meu coração. Que essas orações que rezamos tantas e tantas vezes ao longo do dia não sejam palavras jogadas ao vento, mas seja verdadeiramente uma súplica, um pedido de mudança de vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.